Estou aqui aguardando o doutor João. Opa, Olá, boa noite. tudo Como jóia? vai? Tudo Tudo ótimo, tudo bem. perfeito. Olha, prazer enorme te receber aqui no nosso salão, né? Abrindo salões aqui para os colegas, para os ilustres colegas. Muito bom, fazia muito tempo, né? A gente já tinha tentado várias vezes aí um approach e fazer as agendas, coincidir as agendas, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação e depois eu passo a palavra para você se apresentar e, enfim, a gente vai... Olha, gente, esse médico aqui, esse rapaz, todo mundo chama todo mundo de rapaz porque já tem idade para isso, tá? Esse menino ele me surpreendeu, sabe? Eu acho que você teve uma coisa assim boa nessa quarentena, nessa privação temporária de liberdade que a gente teve, né? Eu acho que foi estabelecer umas relações virtuais assim muito interessantes. E eu acabei tendo mais tempo, né? Ficando mais tempo em casa e tal. A gente acabou trocando muita ideia, fazendo muita live, vendo as dos outros, né? E aprendendo muita coisa nova. E quando eu vi, a primeira vez que eu vi o perfil do Dr. João Vitor, falei assim, meu Deus, o que esse cara faz? Ele viu hacker. Falei, socorro. Lá fui eu pro Google, né? Socorro, o que é isso? Que isso, eu dormi nessa aula, perdi essa, tal. E achei tão interessante, porque o que ele propõe, já você vai lá no perfil dele do Instagram, e o que ele propõe é assim, eu te ensino a ser seu próprio médico. Eu achei isso sensacional. Doutor João, como é que ensina as pessoas a ser o próprio médico? Me conta um pouco esse hacker, isso que você faz. Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, eu acho que deveria ser o estado natural das coisas, né? Uhum, A gente pensa muito igual com relação a essa questão da medicina preventiva, de uhum, dar muito conhecimento para os pacientes, mas infelizmente não foi isso que a gente aprendeu na faculdade, não é isso que a maioria dos médicos praticam, né? A gente aprendeu na escola uma medicina ali centrada no médico, em que o médico dá ordem e o paciente só obedece, né? E aham, com o tempo os pacientes eles vão perdendo a autonomia, eles perdem o sentimento de responsabilidade, de capacidade pela própria saúde. Porque foram tantos anos, né? O médico falando, é assim, é assado, você não sabe, segue o que eu estou mandando, que com o tempo as pessoas realmente se convenceram de que elas não são capazes de tomar conta da própria saúde. A questão é que nem o melhor médico do mundo vai poder cuidar tão bem da sua saúde quanto você mesmo. Pelo simples aham. fato de que ele não vai estar 24 horas com você, ele não sabe Exato. como que o seu corpo reage a cada Uhum. alimento, a cada situação, a cada estresse, a cada noite mal dormida. Isso é uma coisa que só você pode quantificar e é uma coisa que você deve quantificar. Então, quando eu falo que cada um também pode ser o seu próprio médico, eu estou falando disso. É você realmente conseguir entender o que está acontecendo no seu corpo para você conseguir intervir e para você não ter medo de intervir na sua própria saúde. É claro que você não vai fazer nenhum experimento muito temerário, alguma coisa que vai pôr em risco a sua saúde, mas você pode começar a fazer uma ciência com o seu próprio corpo, com relação à alimentação, com relação a intestino, estabelecer causa e efeito com relação a estresse, a sono. Então, a ideia de ser um biohacker, é claro que daí a gente consegue se aprofundar em algumas partes, mas a ideia começa daí, né, que cada um tem que tomar o controle da própria saúde. E eu não vejo outra solução para o problema da saúde mundial, seja Uhum. SUS, seja plano de saúde no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu não vejo outra solução para esse problema que não as pessoas começarem a cuidar da própria saúde de uma forma preventiva para não sobrecarregar o sistema lá na frente, né, depois que já tiver com síndrome metabólica, Uhum. tudo errado. Sim, eu costumo comentar que eu diria que 70%, eu não sei, eu tive há alguns anos de experiência como cardiologista e depois passei a me dedicar mais exclusivamente à nutrologia, mais que tem muitos anos de praia, né? O que a gente vê, e cada vez mais, quer dizer, da época que eu me formei em 83 até hoje, a prevalência de determinadas doenças mudou. E o que eu vejo hoje num consultório de clínica é que, sei lá, 70%
das patologias que a gente vê, enfim, das moléstias, das queixas que a gente vê, são basicamente devidas a má alimentação e estilo de vida inadequado, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, faz um scanner você mesmo, vai descendo, de cima até embaixo, que você vai daqui da testa até o calcanhar, vendo tudo que não está funcionando, porque eu acho que, me corrija aí se estou errada, que as pessoas, quer dizer, nós como profissionais, né, a nossa classe pelo menos, apesar que somos alguns que esperneamos um pouco mais, né, não nos conformamos tanto com o status quo, mas a classe médica, de maneira geral, se acostumou muito a isso, a ser o xamã, né, o prescritor, o dono do receituário, dono da verdade, tipo, trust me, I'm a doctor, né, não vou errar porque eu tenho um diploma pendurado na parede. E, ao mesmo tempo, a gente se acostumou não só com a cultura do remédio, de que tudo tem que ter remédio para tudo, como a gente até se acostumou com a ideia da doença, do desconforto. Não me refiro ao desconforto como o Marcelo Cardoso fala, do desconforto voluntário, me refiro ao desconforto involuntário, aquele que vem, sei lá, a azia, o refluxo, a enxaqueca, a dor no calcanhar, a dor no joelho. A gente se acostumou a isso, os pacientes estão acostumados como se isso fosse uma coisa quase que inevitável, né? Uma coisa que, tudo bem, eu vou me ferrar, eu vou sentir dor, eu vou sentir incômodo e tem que ter um remédio para isso, né? E aí é que nós entramos discutindo um pouquinho isso, né? Questionando isso. Será que a gente tem que aceitar esse mal-estar? Será que a gente tem que aceitar a doença ou realmente tem que, enfim, correr um pouco atrás do prejuízo por conta própria, né? O que você acha? Exatamente, porque o que a gente nota é exatamente isso. Todo mundo começa a achar que é coisa da idade, que é natural você sentir menos energia, é Eu tenho natural que achar isso aos você... 30 anos, nada dessa idade. E daí vira natural. É natural ter diabetes, é natural a glicose ficar alta, é Hum. natural você ter um infarto. E as pessoas acham que é questão de envelhecer. E daí você pergunta, quantos anos você quer viver? A maioria das pessoas fala, não quero viver mais que 80 anos, porque se eu viver mais que isso, eu vou usar fralda, eu vou ficar dependente. Porque a gente Hum. associa a idade, o envelhecimento com debilidade, né? E não precisa ser Aham. assim. E a gente sabe que a origem de tudo está no estilo de vida. A gente sabe que todas essas enfermidades do mundo moderno, né, todas não, eu estou generalizando, mas a grande maioria das doenças do Maioria. século XXI são doenças do estilo de Uhum. vida, principalmente de uma alimentação muito errada, muito inflamatória, que desregula nossos hormônios, principalmente o eixo da insulina. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente fala, ó, o problema da saúde não é desenvolver um novo remédio, não é desenvolver um novo tratamento, é a gente voltar às nossas raízes, a alguns hábitos mais ancestrais, né, de alimentação, de Hum. estilo de vida, que é aquilo que o nosso corpo está acostumado a fazer, né? Pois é, isso é tão difícil, né? A gente está sendo, muitas vezes, ainda, né? Infelizmente, a gente está sendo apedrejado por falar ou preconizar uma coisa tão simples como é coma comida, trabalhe os músculos e tenta relaxar, né? Basicamente o que a gente fala é isso, né? Pratica alguma coisa, meditação, yoga, enfim, faz terapia, alguma coisa para não queimar a mufa em excesso, né? Come direito, come comida, quer dizer, descasca alguma coisa e faz lá no vapor e joga um azeitinho por cima, basicamente, ou grelha um bife. E vai trabalhar os músculos. Eu sempre falo assim, você tem que trabalhar o músculo, não é para ficar sarado, mas faz de conta que você tem que subir em árvore, que você tem que correr, que você tem que brigar para se defender, né? Que seria, é para isso que nós fomos desenhados, não é para ficar com barriga negativa ou com celulite zero. Eu acho que tudo isso pode vir como brinde, né? Aham. Aquela calça, eu sempre falo que a calça 38 não é o objetivo, é o brinde que a gente obtém, né? Que nem quando você compra aquelas cafeteiras do Polishop que vem com um monte de acessório. Então você vai ganhar uma saúde maravilhosa, uma maior e melhor qualidade de vida, você vai regular teus hormônios, você vai melhorar teu psicológico e a calça 38 vai acabar entrando de brinde, né, do processo todo, né? Mas como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa aprende a se digamos assim, a se autodiagnosticar ou entender o que está errado e como é que a pessoa começa a dar jeito nisso?
Tudo começa quando a gente procura manipular o ambiente para melhorar a nossa saúde. E quando eu falo ambiente, é o ambiente fora e o ambiente dentro da gente também, a nossa própria biologia. Uhum. Então, a gente começa a manipular esse ambiente, a nossa biologia, para ter uma performance mental melhor, para ter mais saúde física, mais energia, mais disposição. E a gente consegue fazer isso traqueando ou acompanhando os nossos hábitos. Então, se eu descubro que depois que eu fiz uma refeição rica em glúten, por exemplo, eu fico mais cansado, eu fico mais inflamado, eu me sinto mais inchado, eu vou dormir mal à noite, isso já tem que ligar um sinal de alerta. Olha, talvez o glúten não seja muito interessante para mim. Vamos fazer a experiência de tirar o glúten da dieta. E daí você faz, olha, melhorou. Estou dormindo melhor, estou sentindo mais energia, meu intestino está melhor. Ótimo. Então você já fez essa abordagem, esse experimento e deu certo. Então é uma coisa que você pode levar para a vida. É engraçado porque esse final de semana eu fiz uma refeição ruim, produto industrializado, junk food, chocolate, e fiquei muito mal. Eu dormi mal, apesar de ter dormido Deu muitas ressaca, horas. né? A gente percebe uma diferença imediata. E é engraçado que antes de ter uma vida mais saudável, há uns 5 anos atrás, eu comia mal e não sentia que eu ficava pior. Mas não é que... Você já fica, o basal já é pior, né? A gente fica aquele cansaço, aquela coisa, aquela falta de saco quando acorda, né? E realmente quando faz essa transição, depois qualquer dia de lixo é o lixo mesmo. A gente acorda um bagaço no dia seguinte. É impressionante isso, né? E é interessante porque uma dica muito fácil para a gente começar a praticar esse biohacking ou biohacking é pensar como se a gente fosse o homem das cavernas. Porque são milhões de anos de evolução como, né, Homo sapiens, de 500 mil ou mais anos de evolução, e só de 200 anos para cá que a gente tem esse estilo de vida do mundo moderno. É da Revolução Industrial para cá, que a gente teve acesso a produto industrializado, a luz artificial, a poluentes, a substâncias no ambiente, ao sedentarismo, né? Antes disso o homem era mais ativo, ele tinha que estar na lavoura, tinha que plantar, não tinha carro, ele estava andando o tempo todo. E daí com o tempo a gente está tendo um estilo de vida muito mais antinatural, muito mais diferente daquilo para qual o nosso corpo foi preparado, para qual ele evoluiu. E a consequência disso é a doença. Então, se a gente fica mais tempo parado, a gente vai atrofiar a nossa musculatura, a gente vai aumentar a nossa resistência à insulina. Então, a gente tem que adicionar algumas coisas no estilo de vida moderno, que é um mundo totalmente artificial, para que esse ambiente, para que o nosso estilo de vida fique mais parecido com o natural possível. Então, como a gente não pode morar no meio do mato, no meio da natureza, a gente tem a nossa vida moderna, a gente tem que criar algumas situações no nosso dia para que a nossa rotina fique mais parecida com aquela rotina do dia do Homem das Cavernas, por exemplo. Então, um hack, né, um biohack que eu uso muito, que eu não tô com ele aqui, é o óculos amarelo, aquele óculos que bloqueia a luz azul. Porque uma vez que bloqueia a luz azul, eu estou protegendo a minha melatonina, uma vez que protege a melatonina, eu vou dormir melhor. Só que a gente, geralmente, né, o sol se põe e a gente continua acordado com a luz artificial. Sim. Diferente do Homem das Cavernas, que ele ia dormir, né? Ele no máximo ia acender uma fogueira e pouco depois ele ia dormir. A gente não, a gente fica com luz branca, artificial, celular no rosto o tempo todo. E isso está destruindo a melatonina. A gente está inibindo a nossa produção de melatonina e não vai dormir bem por causa disso. Pode até ser que durma, mas vai dormir por exaustão. E não porque o sono foi induzido naturalmente. Então tudo na nossa rotina que a gente conseguir introduzir para que ela fique mais parecida com o natural, com aquilo que o Homem das Cavernas fazia, eu acho que é muito válido. Vê se você concorda. Eu tenho a ideia de que, quer dizer, nós obviamente saímos das cavernas faz muitos anos, veio a primeira revolução, né, a revolução agrícola, a primeira revolução alimentar, mas mesmo com cereais, eram cereais muito mais raiz, né, não eram esses cereais Nutella que a gente tem hoje, que são filhotes de cruz credo, como geneticamente modificado, que só Deus sabe o que tem lá, né? Mas, mesmo com isso tudo, por muitos séculos ainda, os seres humanos usaram muito, continuaram andando a pé, continuaram pegando na enxada, o próprio pão que era feito com um trigo mais local, digamos, era amassado e levado para o forno, quer dizer,
A gente dependia muito mais do nosso próprio recurso, continuava até pouco tempo atrás, relativamente, na roça. Você falava, vai dormir com as galinhas, né? Acordava com o cocoricó Aham. e ia dormir na hora que as galinhas dormiam. Então, e de repente, parece que eu acho que a minha geração já pegou assim, dos anos 60 do século passado para cá, eu sinto que a gente pisou na bola. Quer dizer, a gente adquiriu uma cultura do bem-estar, uma coisa extremamente hedonista, quer dizer, a gente pode comer o que quer, e o que quer é sempre, normalmente, uma coisa quimicamente modificada a partir do produto original, ou muito acrescida de sabor, ou muito acrescida de açúcares, ou ambos, normalmente, né? Aham. Isso já degringola os nossos hormônios. E eu acho que a última intervenção da modernidade foram os gadgets, né? Os celulares, os tablets, do qual... Então, eu ouvi uma... Quer dizer, a gente já tinha essa dependência química de alimento industrializado, que isso vem já dos anos, talvez 80 para cá, maciçamente, né? Uhum. E agora desenvolvemos uma autêntica dependência química de aparelhos celulares, né? Sendo que no Vale do Silício já está se começando a utilizar esse conceito de jejum de dopamina, quer dizer, em um determinado Aham. momento desliga essa porcaria e vai dormir, ou vai ter uma vida, vai fazer qualquer coisa, para evitar exatamente esse impulso dopaminérgico, né, que nos leva a ficar cutucando lá atrás de likes, atrás de fotos. Imagina, se a vizinha botou foto de biquíni, você vai lá procurar o furinho da celulite, como se a gente não tivesse mais o que fazer na vida, né? Então, eu fico muito com essa percepção de que a modernidade, de alguma maneira, está nos deteriorando como espécie, quer dizer, está nos deixando frouxos, extremamente acomodados, sem Uhum. resistir. Por exemplo, você vê agora na pandemia, né? Tudo bem, precisamos fazer quarentena, afastamento social, papapá, claro. Agora a coisa já está feita, o mal já está feito, já está todo mundo inflamado, metabolicamente doente, obeso, com um Sim. monte de problema. Então, quem pegar esse vírus nessas condições vai penar, né? Então, o jeito que temos agora é nos cobrir e nos trancar em casa. A falta de tolerância que temos para uma coisa tão simples como é ficar em casa, né? Meu Deus, socorro, né? Imagina se fosse a peste negra. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre a influência de alimentação, de luz, de sono, vigília, né? Sim. Eu tô tentando lembrar aqui o nome do filme. Ah, lembrei. Esse daqui, né? Do Wall-E. Aquele filme do robozinho. Hum, Que daí sim, sim. no futuro os seres Uhum, humanos são todos obesos, não andam, só andam de carrinho e ficam o tempo sim. todo consumindo um produto industrializado e E se o que nós divertindo nas redes estamos vendo? sociais, né? Uhum. E Exatamente é o que a isso que gente nós tá. somos, né? Você senta em Exatamente. qualquer lugar, uma mesa de restaurante tem 4 pessoas, estão as 4 no celular, não se olha mais. Quer dizer, você pode sair com o pior chato do mundo, que não faz a menor diferença, porque você não vai dar atenção para o chato, vai ficar lá vendo o teu Instagram, né? Onde que nós vamos com isso? Como você acha que essa história acaba? Nós conseguimos ensinar as pessoas, quer dizer, reaprender a viver, ou nós viramos um híbrido de ser humano com Deus sabe o quê, e depois vem isso, vem uma pandemia, vem uma coisa qualquer e a gente degringola. Como é que você acha que a coisa vai ser? Como é que você acha que isso fica? Olha, eu penso o seguinte, a gente tem que mudar. Nossa sobrevivência como espécie depende disso. Então, ou Uhum, a gente escolhe morrer, ou a gente escolhe ser extinto, ou a gente tem que mudar, né, o ser humano em todos os aspectos, né? Tanto a uhum, questão mental, a questão de pensamentos, quanto a questão de saúde também, porque uhum. acaba que essa saúde é só um reflexo daquilo que os nossos pensamentos mandam a gente fazer, né? Então, por exemplo, a dopamina. A dopamina, ao longo da história evolutiva do ser humano, ela era uma exceção, né? A Sim. dopamina, o prazer da dopamina era um prêmio que o nosso corpo recebia para a gente instintivamente aprender o que ajudava na sobrevivência ou não. Então, Para comer sair para caçar, né? Era para te levantar da para cama e ter. sair para caçar, né? Da caverna, enfim, né? Por exemplo, os ratos de laboratório que eles são knockoff para
para dopamina, eles não produzem dopamina, eles morrem de fome, eles morrem de sede. Sim. Eles são totalmente apáticos. Uhum. Então, existe esse sistema recompensa dopaminérgico que é muito interessante para a nossa sobrevivência e que a gente pode aproveitar bem. Só que, à medida que o ser humano foi evoluindo, a gente foi adquirindo um controle maior sobre a natureza, a gente foi ficando cada vez... o conforto, a dopamina, que antes era uma exceção, ela foi virando regra. E hoje o conforto é regra. Hoje o estado normal não é você tá no estresse e ganhar um conforto. O estado normal é você estar no conforto o tempo todo e ter um estresse aqui, outro ali. Então, toda essa dopamina, todo esse conforto, ele vem muito fácil. É o banho quente, é a comida industrializada, é o sanduíche, a pizza que você pede e não precisa nem receber, ela já chega na porta da sua casa. Atividade física que a gente não faz, a gente fica no sofá o tempo todo. A gente não vai mais no banco, faz tudo pelo celular. Então, a tendência é essa. O conforto está virando cada vez uma coisa mais onipresente. A gente não está tendo que fazer esforço para merecer o conforto. E isso está deixando a gente muito mole, muito fraco, muito doente. E daí é o que você falou. A Covid não é uma doença extremamente mortal. Mas ela encontrou uma humanidade doente. Que, se não fosse assim, talvez ela não tivesse essa letalidade toda, esse perigo todo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que o paradigma é esse. Ou a gente resolve ficar no conforto e daí a gente abre mão do nosso futuro como espécie humana, porque cedo ou tarde a gente vai ficar tão vulnerável que a gente não vai ser capaz, sei lá, de levantar do sofá, de tão obeso que a gente vai estar. Ou a gente resolve mudar. Você já tem, né? Nós já temos casos. Você vê aqueles... Eu às vezes vejo aquele programa dos quilos mortais. Eu sou fascinada com aquele programa, né? Não sei se sou mais fascinada com os pacientes ou com aquele doutor estranhíssimo com aquele estetoscópio cheio de diamantes, né? Que acho aquilo... Não sei, ainda não decidi o que eu acho daquilo, né? Mas enfim. Mas como é possível... um ser humano, quer dizer, eu acho que a gente vê aquilo ainda, muita gente vê aquele programa como um exemplar bizarro de ser humano, né? 285 quilos, com um carrinho lá especificamente desenhado para obeso mórbido, para conseguir ir para o mercado, para comprar mais sorvete, mais pizza, mais não sei o quê. Mas, na realidade, talvez numa escala menor, numa escala... talvez latino-americana em vez de norte-americana, porque são os norte-americanos que sempre estão um pouquinho na frente, né? Eles já chegaram no carrinho para obesos e tal. Aqui ainda não chegamos lá, mas estamos chegando perto, né? Porque eu me lembro na minha infância eu devia ter, não sei, 5, 6 anos de idade, não sei, era bem pequenininha, e eu me lembro de passar por um senhor muito, muito, muito gordo, um obeso realmente daqueles bem, bem cheio, né? E eu me lembro mãe, tipo, que é isso, né? E a minha mãe, não se aponta com dedos, isso é feio. Você imagina, se agora a gente sai com uma criança na rua e a criança resolve apontar para todas as pessoas obesas que vai encontrar no caminho. Vai faltar dedinho, né, na mão. Porque a quantidade quer dizer, não sei, eu li recentemente, praticamente 80% da população adulta e uma grande... talvez 60% de crianças e adolescentes, ou talvez 50% de crianças e adolescentes já estão acima do peso, e um bom percentual deles atingem já níveis de obesidade mórbida, né? Sim. Então, eu acho que essa coisa dos quilos mortais não está tão longe, a gente só está um pouquinho, né, atrás da América do Norte. Então, eu acho que você tem razão, que daqui a pouco não sai do sofá, mas não é porque não quer, porque não pode, né? Exatamente. Então, e fala um pouco assim, como é que você induz ou como que você aconselha teu paciente a sair do sofá e a trocar pipoca por torresmo? Eu acho que quem não é da área de saúde tem que saber bastante sobre saúde, tem que saber como que o corpo funciona. Porque é o que eu falo, você não precisa ter um diploma para cuidar da sua própria saúde. Tem muita coisa que é conhecimento básico, tinha que ser ensinado na escola e que você tem que aprender. E é o que eu passo para os pacientes na consulta, é o que a gente faz aqui no Instagram, né, nos nossos posts. Os nossos posts são muito parecidos, eles são bem taxativos. Porque a gente tem que ser um pouco mais veemente, talvez, ao falar dos perigos da dieta moderna,
porque a gente tem aí 60 anos de ciência nutricional moderna, de dietas e de pesquisas de Harvard que elas não foram capazes de reduzir a obesidade no mundo, muito pelo contrário. A saúde metabólica da humanidade só está ficando pior. Então, a gente Porque tem a que bater de maioria frente. são ou mal intencionadas ou francamente mentirosas, né? Porque hoje em dia os impérios que se criaram, quer dizer, quando eu penso que o cigarro não foi banido ainda do mercado, quer dizer, o cigarro era para ser uma coisa clandestina, era para ser vendido em, sei lá, em boca de fumo, jamais num estabelecimento comercial decente. Eu penso que nunca vamos conseguir banir os produtos industrializados, os refrigerantes, os biscoitos recheados, que tamanho problema de saúde pública que estão provocando, isso já deveria estar sendo visto, né, legalmente visto, mas é claro que o poder econômico dessas multinacionais, isso, eu acho que isso é uma utopia, né? Não se proibiu o cigarro até agora, como você vai proibir, sei lá, um refrigerante de cola, por exemplo, que as pessoas ainda distinguem quando pedem, né? É normal ou é zero? Quer dizer, normal é um xarope marrom cheio de bolinhas com ácido fosfórico, 7 colheres grandes de açúcar, uma quantidade insana de sal, noz de cola e cafeína. Isso é o normal, né? E depois o outro é a mesma porcaria, só que com menos açúcar e mais adoçante, né? Até que ponto nós normalizamos a aberração, normalizamos o erro com esse endosso, eu diria, de má ciência, ciência feita, quer dizer, cada dia se descobre mais de esse ou aquele outro estudo que era financiado, sei lá, pela Coca-Cola ou pela Kellogg's ou pelo, enfim, né? Como a gente sai agora dessa enrascada? Quer dizer, nós temos ainda uma ciência tradicional ou mainstream que ainda não sabe sobre alimentação, os médicos, a maioria não sabem, e isso não acho que os desonre, basicamente ninguém ensina, né? A gente tem que correr atrás por conta própria. Como saímos dessa agora? Porque eu ainda tive paciente retornando, eu estava em uma dieta low carb, melhorando a resistência à insulina, estava melhorando, e me retorna daqui a 2 meses voltando a engordar porque o cardiologista falou que dieta low carb fazia mal. Quer dizer, como saímos disso agora? Eu acho que com relação aos alimentos, o primeiro passo é parar de chamar esses produtos processados, essas substâncias comestíveis, de alimento. Porque eles tentam chamar de alimento e falam, não, é alimento processado, é alimento industrializado. Mas daí no subconsciente vira alimento. Né? Sim, a pessoa acha que vira aquilo é comida, alimento, aquilo né? nutre. Uhum. E não é comida, é lixo, né? É uma Sim, substância comestível. E algumas sim. pessoas falam que mas é feio você chamar comida de lixo. Mas não é comida que eu tô chamando de Não é lixo. comida, Não é exatamente. comida, Eu nunca gostei, foi. substância comestível. Eu chamava de produto alimentar, mas Produto. vou trocar. Né? É produto comestível só. Mastigável, diria eu, né? É, Porque comestível também é duvidoso, né? porque claramente aquilo não nutre, aquilo Uhum, não alimenta, aquilo não faz bem, aquilo é simplesmente comestível. Então, uhum, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a distinguir de uma forma bem taxativa o que é comida de verdade e o que não é comida de verdade. O uhum, que é natural em termos de frequência alimentar para o ser humano, o que não é. Então, essa questão de falar que biscoito, bolacha, snack é comida, a gente tem que mudar. Não, não é comida. É uma coisa que uhum, você mastiga, mas aquilo não é alimento. Nem sobre, mas é alimento ultraprocessado, que é o que se ensina nas faculdades. uhum. Geralmente, quando eu levanto essa bola de falar que não é alimento, eles falam, não, é alimento, segundo a classificação de Harvard, é um alimento ultraprocessado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero falar, gente, a gente não pode continuar chamando de alimento duas coisas que são totalmente diferentes, que é a comida de verdade e que é um Uhum, snack, uma Coca-Cola, alguma coisa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que ser bem taxativo para uhum, grande parte da população entender o que é alimento, o que é bom, o que não é. Porque eu acho que quem segue eu, você, quem está assistindo a live, já sabe que o uhum, pãozinho não é lá aquela comida inocente, que margarina não é melhor que manteiga. Mas a grande maioria da população do Brasil ainda tem essa ideia de que não tem problema colocar açúcar no café, de que não tem problema consumir margarina e pão o tempo todo. Eles ainda pensam uhum. assim.
eles acham que o problema é o ovo, o problema é a gordura da carne, o problema é, não sei. Então a gente tem que começar a mudar esse paradigma e eu acho que a gente só consegue isso sendo um pouco radical, nesse ponto assim, olha, não é Sim. comida. Então, salgadinho não é comida, Coca-Cola não é, é comestível. Mas não é uma coisa que Uhum. você pode considerar um alimento a ponto de te nutrir. Porque não só não te Aham. nutre, como ainda vai fazer muito mal para sua saúde. Então esse é o, Sim. esse é Teve- te- um dos pontos que a gente tem que bater. E assim, os Aham. colegas não gostam, né? Os colegas da medicina, da nutrição, eles dizem que é radical da nossa parte fazer isso. Mas eu acho que não. Uhum. Eu acho que radical é ter que É, entupir a eu população acho de que a medicamento e... radical é exatamente. Não, e radical é você permitir que uma criança, sei lá, de 5 anos consuma um xarope que tem É, 35 gramas de açúcar por cada 33 ml, que é basicamente uma latinha de refresco de cola, né? Pioneiro no mercado. Mas teve uma pessoa que comentou antes uma coisa, um comentário aqui que diz assim: quando eu como pão e farinha, me ataca a azia. Ainda existe, me ataca. Não, não te ataca. Você está provocando azia porque você está comendo pão e farinhas, né? Então tem muito isso, que a gente, na realidade, a maioria dessas doenças que a gente sofre, para as quais nós temos os prazóis e as estatinas, né, medicamentos mais receitados do mundo, indústria trilionária, sei lá, eu não sei as cifras de milhões que essa indústria movimenta, né? Ah, e são coisas que nós provocamos, por isso, por essa falta de entendimento de que o mal-estar, uma sensação de desconforto, uma sensação de dor, não é normal. Quer dizer, se o pão te ataca, criatura, por que você ainda come pão? Né? Se a farinha te estufa, te dá gases, por que você ainda come farinha? Porque né? Depois a pessoa tem algum tipo de prazer andar que nem uma locomotiva, né? Movido a pum, é uma coisa inacreditável, né? Mas essa mentalidade está muito encroada, quer dizer, eu vou me ferrar até ter azia, refluxo, constipação, Helicobacter pylori, o escambau, mas tem um omeprazol que salva, que eu tenho que tomar todos os dias da minha vida, como se fosse um casamento, um voto matrimonial, né? Todos os dias da minha vida. Isso pode ser exatamente. muito tempo, né, Malandro? Então, ah, assim, como é que a gente tem que insistir nisso, né? E no suplemento? E o suplemento? O que que você faz com a pessoa que quer uma vitamina para tudo, que quer o que que o suplemento para ganhar músculo, o que que o suplemento para um remédio para emagrecer? Como é que você orienta? Olha, é muito difícil porque nós mesmos médicos, ao longo das décadas, educamos a população a querer uma receita, um remédio. Sim. Então, hoje em dia, se você vai ao médico e ele não te passa uma receita, você fala que o médico é ruim, né? Se ele não te passou um remédio, alguma Fez coisa. nada. Exatamente. Mas a gente tem que mostrar que o nosso corpo ele é muito perfeito e ele tem uma capacidade muito Uhum. grande de se curar e de chegar no estado que a gente quer por conta própria. Sem Uhum. medicamento, sem uma série de hormônios e tudo mais. Desde que a gente atue de acordo com a nossa fisiologia, desde que a gente coma comida de verdade, desde que a gente durma bem, desde que a gente esteja em movimento, desde que a gente tenha músculo. Agora, é claro, se você Uhum. tem um estilo de vida muito difícil, você quer mudar de estilo de vida, você já decidiu que não quer mais ter aquele estilo de vida, eu acho que é válido você usar um suplemento eventualmente para ajudar nos primeiros 2 meses a conter uma compulsão alimentar, melhorar um pouco a qualidade do sono, para baixar o cortisol, um pouquinho de melatonina, talvez. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente precisa está disponível numa alimentação. Se for uma alimentação equilibrada, se for uma alimentação boa. Agora, tem a questão também de que os alimentos de hoje não são mais os alimentos ancestrais, né? Então, Uhum. a gente não sabe se o legume, se a planta que a gente vai comer, ela veio de um solo rico em micronutrientes. A gente não sabe se a carne que a gente vai consumir veio de um animal que foi tratado com respeito. Eu falo respeito assim, ele não foi estressado, ele não comeu Uhum. ração, ele não comeu óleo, né? Porque se o animal comeu ração, ele está Sim. inflamado também. A gente vai comer uma gordura, um animal inflamado, né? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né?
Mas eu falo assim, olha, eu faço um combinado com o paciente, quando ele quer muito remédio, prescrição, hormônio, eu faço um acordo com ele, simplesmente, ó, vamos fazer tudo direitinho, você vai fazer tudo que eu tô pedindo, de comer bem, a gente vai criar esse hábito de dormir melhor, de fazer exercício, você vai aprender a fazer jejum, você vai aprender a sentir prazer em comer bem, você vai aprender a não sentir necessidade de comer a cada 3 horas, e se no final desse período você ainda tiver algum desequilíbrio metabólico, hormonal, se alguma coisa ainda não estiver legal na sua fisiologia, daí a gente põe ali uma cereja do bolo, que vai ser um suplemento, um hormônio, alguma coisa que você de fato precise. Mas Uhum. vamos dar a chance para o seu corpo fazer isso por conta própria, né? Exatamente. Eu li uma notícia que um youtuber que ficou muito famoso nesses últimos tempos, um garoto muito novo, estava fazendo tratamento por deficiência de testosterona e ele disse que seguia uma dieta vegetariana, né? Uhum. São duas coisas que eu queria comentar com você. Dieta vegetariana, suplementação ou reposição ou modulação hormonal. Eu já falei várias vezes aqui que, para mim, uma dieta que necessariamente vai precisar de suplementação, como eventualmente suporte proteico ou suplementação de B12, de ferro, Uhum. eu não considero uma dieta, em termos nutricionais, obviamente a gente respeita todas as filosofias, mas em termos nutricionais, uma dieta que automaticamente vai precisar de suplementação, eu a considero uma dieta incompleta ou inadequada, né? Então, e cada vez que eu falo isso, as pedras voam de tudo que é canto. Já me falaram assim, se eu queria comer meu gato, que eu sempre boto meu gato aí. Mas assim, cara, agora não sei, agora não. Né? Agora não vou comer meu gato, mas talvez se tivesse uma fome grande, eu acabaria comendo meu gato sim, e seguramente aquele cidadão estaria pedindo para partilhar o gato com ele, né? Então, depende muito também das circunstâncias, né? Mas o que você acha das dietas restritivas de proteína animal enfim, desse quase que de onde vem isso? Que você acha que também tem influência da indústria, que também está sendo uma coisa um pouquinho provocada com algum interesse por trás? Algum interesse por trás? Com toda certeza. Eu acho, concordo totalmente com você. É uma dieta incompleta. Quando eu falo isso, a gente é apedrejado mesmo, né? Eles nos Muita descobrem de pedra, alguma forma, eles descobrem nosso Instagram e começa a xingar a gente. Mas eu já estou acostumado, a gente só ignora, bloqueia, né? Enfim. Uhum, Mas é muito óbvio, é o que você falou. Se é uma dieta que vai precisar de algum suplemento, alguma intervenção artificial, alguma intervenção extra que não está na comida de verdade, ela já é por si uhum, só uma dieta incompleta. E muita gente acha que é normal você fazer uma dieta e ter que suplementar. Eu acho que não. E a dieta vegetariana, ela vai muito além da deficiência de B12 ou de ômega 3, uhum, né? A gente tem alguns micronutrientes, principalmente alguns aminoácidos que são presentes exclusivamente na carne, né? Então, a carnosina, a carnitina, a uhum. própria creatina, né? Que são substâncias que você não vai encontrar em alimentos de origem vegetal, são Vegetal. Uhum, substâncias que vão fazer falta, né? Eu acompanho poucos pacientes que são vegetarianos, veganos nenhum, porque eu não consigo mesmo assim uhum, ajudar, não consigo, não sei ajudar, é, mas vegetariano alguns, e quando a gente começa uma suplementação de creatina, de ômega 3, é impressionante como que eles melhoram disposição, melhoram exames, porque a uhum, gente está dando aquilo além do senso comum, que é só a B12, né? sim, Mas eu acho que por trás dessa história romântica, apaixonada, né, de vamos ser vegetariano para salvar o ambiente, eu acho que isso é só uma tática de distração para esconder o real interesse da indústria, que é aumentar a sua margem de lucro. A indústria tem uma sim, margem de lucro muito maior vendendo produtos de origem vegetal do que produtos de origem animal. Então, por exemplo, é infinitamente mais barato você produzir margarina do que você produzir manteiga. Mas lá no sim, supermercado você vende uma com preço próximo da outra. Só que a margarina é sim, 20 vezes mais barata, né? Porque a margarina basicamente uhum, é óleo processado. Manteiga não. sim, Manteiga você tem que ter o pasto, tem que ter a vaca, tem que ordenhar a vaca, o leite é perecível, tem que fazer tudo rápido, então a manteiga fica mais cara. A carne é a mesma coisa. É muito mais barato você fazer um hambúrguer artificial
cheio de papel, celulose, grão, soja, Soja. óleo e um tanto de substância artificial, do que você criar o boi, cultivar a carne e fazer aquela carne chegar no Uhum. açougue fresca. Então, a margem de lucro da indústria é muito maior. O hambúrguer do Porque a futuro carne é R$ 80 o quilo, uma coisa assim, é o ou preço de mais. picanha, o quilo dele. Eu acho que mais caro, se a gente fizer o cálculo O grama a cálculo, grama, o que eu vi por aqui, pelo Rio de Janeiro pelo menos, eu acho que estava R$ 20 o hamburguinho. o Né? hambúrguer. Imagina se você botar isso 1 quilo, que devia ser aquilo 200 gramas, sei lá, né? Você compra, compra um bife de bom tamanho com isso, né? Só que No aí, entanto, e tem essa coisa também, de se você não quer comer carne, não come carne, né? Se você não quer é, comer carne, não comer uma coisa que parece carne que tem gosto de carne, ou que quer ter gosto de carne. Eu não vejo muito lógica nisso, mas, é claro, o maltrato animal, tudo isso tem que ser, eu acho que discutido, porque o que sim, você falou, né? Um animal com certeza. que tem um bom trato, que tem né, que foi criado no pasto, que teve uma vida boa, digamos assim, uma vida feliz, mas Uhum. que foi criado para o abate, porque isso os homens fazem desde que. Quer dizer, a gente. Por que não cometeu o gato? Não, porque a gente já cria gato para caçar rato desde sempre, como cria cachorro para nos ajudar, para tomar conta né, de Aham. segurança, para ajudar a juntar as ovelhas, para. Né? Então a gente não cria gato e cachorro para comer, mas cria boi e galinha para comer, desde a sedentarização, desde a primeira revolução agrícola, né? Então, porque são animais que até porque têm objetivos e funções diferentes, mas um animal bem tratado, frango caipira para frango de granja, nem se compara, né? Sim, Né? Até a consistência da carne, o sabor, né? Você pega aquela galinha que fazem na fazenda, galinha molho pardo, aquilo é uma delícia. Compra um frango no supermercado, tem gosto de papelão, né? Então, faz exatamente. toda a diferença realmente, né? A origem do alimento, né? E a gente tem que E o fato pensar também de. Uhum. que o gado que vai virar o gado de corte, ele nem existiria se não fosse o corte. Ele nem teria nascido. Não Então, é teria aquilo. nascido, exatamente. Ele foi cultivado para aquilo. Ele não estava lá no ambiente natural dele, a gente foi, tirou. Não. A gente, como ser humano, a gente evoluiu comendo carne. E hoje, como a Uhum. população, sociedade organizada, a gente precisou de pessoas vivendo em cidade, a gente precisou profissionalizar essa cultura de animais. Uhum. Então, a gente não sai mais para caçar antílope, mamute. A gente já tem ele ali pronto para quando a gente precisar. Exatamente. E mesmo assim, a gente sai todo dia de manhã para comprar aquele pãozinho cheio de farinha de trigo de terceira, gordura hidrogenada, mistura de farinha de soja, e acha que aquilo é bom. E depois diz assim, me ataca o refluxo, né? O refluxo ataca, o refluxo nem estaria aí em primeiro lugar se não fosse o, o bendito do pãozinho, né? E os hormônios, muita gente está preocupada com os hormônios, fazer a reposição hormonal, fazer. Mas eu tenho me surpreendido, porque, claro, tem a mulher menopausada, enfim, melhora muito a qualidade de vida. Mas o que me surpreende é a quantidade de homens jovens que Uhum. vêm atrás de hormônio, de modulação hormonal. Eu fico me perguntando, isso é, sei lá, uma certa insegurança, uma certa vontade de se afirmar como, sei lá, como macho alfa, ou é que de fato essa geração vem deficiente de todas aquelas condições que a fariam ter uns níveis ótimos de testosterona, né? Porque normalmente, assim, são meninos, quer dizer, menino, chamam menino todo mundo menos de 50 anos, né? Mas enfim, eu vejo gente abaixo de 30 ou 30 e poucos, que já está preocupado com isso, que já está sentindo talvez sei lá, uma diminuição não sei, nos ímpetos, né? Uhum. Na força, na disposição, né? E eu me pergunto isso, isso vem desse estilo de vida, né? Isso vem, às vezes os homens estão sendo, talvez, entre aspas, exercendo menos a masculinidade por causa de uma má alimentação. Porque eu estou te perguntando isso, porque as mulheres, talvez por vaidade, por, não sei, tem mais aquela coisa de procurar, de fazer uma reeducação alimentar, porque quer emagrecer, porque quer perder celulite. Mas entre os homens, eu vejo homens muito jovens, homens
beirando os 30 anos, com graus absurdos de esteatose hepática, hipertenso, sobrepeso, ácido úrico nas cucuias, e com esse problema de ficarem deficientes em testosterona. Então, eu acho que isso está afetando de alguma maneira mais os homens que as mulheres. Com certeza. Tem dois fatores que colaboram para isso. O primeiro é uma dieta sem gordura animal, sem colesterol. Uhum. Porque todo o metabolismo esteroidal, desde a vitamina D lá em cima até a testosterona e os estrógenos lá embaixo, eles precisam de colesterol. É claro que o nosso corpo produz endogenamente colesterol, sim, mas se você não tem ele na alimentação, você vai ter uma deficiência toda naquele metabolismo esteroidal. Tanto que os sintomas de deficiência, os sintomas colaterais das estatinas, se você olhar, eles afetam todo o metabolismo esteroidal ali. Sim. Pode ir desde uma resistência insulínica... Dá você ter coenzima para baixo, não sobra nada, exatamente, né? Não sobra nada. E daí a gente tem pregnenolona, que é neuroprotetor, e a pessoa não produz. E daí a gente vai ver que quem usa estatina no longo prazo tende a ter demência, mais do que quem não tem. Mas, com relação aos homens, tem uma questão também, que são os fitoestrógenos, ou xenoestrógenos, que são substâncias do ambiente, substâncias que não são naturais do nosso corpo, mas que a gente entra em contato com elas, porque elas estão no alimento, elas estão na embalagem plástica, elas estão no desodorante, no perfume, numa essência, e são substâncias que atuam no nosso corpo como hormônios femininos, como estrógenos. Então, talvez na mulher, se ela entra em contato com o fitoestrógeno, isso vai afetar o metabolismo dela um pouco? Vai, mas não tanto, porque ela já tem bastante estrógeno ali. Agora, quando a gente está falando de um homem que tem pouco estrógeno e começa a entrar em contato com o fitoestrógeno da soja, ou um xenoestrógeno do perfume, ou do plástico da comida ali que ele comeu, a gente está deixando o homem estrogenizado. Então, não é que o homem vai ficar... Não é que ele fica afeminado, mas hormonalmente, metabolicamente, ele vai estar com um desequilíbrio mais pro lado dos estrógenos do que da própria testosterona. Gordura abdominal proeminente também, aumenta a atividade da aromatase, então a testosterona vai virar mais estradiol. Tudo isso está afetando e tudo isso está destruindo a saúde metabólica do homem, principalmente, mas das mulheres também, né? As mulheres que usam a pílula, tudo isso também não é legal. Mas eu vejo isso, é cada vez mais comum, homens jovens que deveriam estar com uma testosterona no máximo ali, né? 900, 1000, e com testosterona de 300, 400. E daí você vai ver... Eu diria que a média é essa, infelizmente, né? Rapazes muito jovens, que estão no auge da saúde reprodutiva, e tem umas contagens hormonais de velho, né? Isso se não for um velho safado, se for um velho safado é melhor que eles, né? E eu vejo isso maciçamente, quer dizer, meninos, praticamente meninos, que era para estar, sei lá, pegando onda, pegando gente, sei lá, fazendo qualquer coisa da vida, e tá lá com aquela barriguinha na frente do laptop, com o gadget na mão, e comendo hambúrguer o dia inteiro, comendo aquelas porcarias. E eu acho que isso não é só... que eu sempre falo que o problema nunca foi estético, o problema é basicamente a saúde hormonal, é saúde basicamente hormonal, né? Porque o que a gente desequilibra, que a gente, não sei, você deve encontrar também, as pessoas, todo mundo pede alguma coisa para acelerar o metabolismo, E o metabolismo, basicamente, eu entendo que é, quer dizer, um sistema hormonal que faz um equilíbrio entre o que é anabólico e o que é catabólico, né? A gente tem que manter esse equilíbrio. Quer dizer, se a gente não tem hormônios para financiar esse sistema, para bancar esse sistema, não vai ser a maca peruana que vai resolver o problema, ou não vai ser sei lá, o chá de gengibre, ou o chá de hibisco, ou sei lá qual vai ser o tribulus terrestres, a última, porque também tem uma indústria, né, que a cada 6 meses descobre uma erva lá cultivada pelas fagas de Avalon que vai dar jeito em qualquer coisa, né? Mas basicamente a gente maltrata de uma maneira horrorosa e sistemática os nossos hormônios, homens e mulheres, né? De cada um de um lado, porque, claro, para as mulheres esses xenoestrogênios, os estrogênios da pílula, da soja, podem não afetar de maneira tão imediata, mas a médio prazo a gente sabe que a incidência de câncer de mama, de endometriose, de ovário policístico, de doenças
entre aspas, ginecológicas, mas que na realidade são doenças metabólicas, né? Essa incidência está enorme. Quer dizer, eu me formei numa época que mal se via ovário micropolicístico. Era uma coisa, quer dizer, juntava gente para ver. Né? Quando, naquela época, com aquele ultrassom macarrônico que você só via uma sombrinha lá, eu me lembro de juntar gente para ver um ovário micropolicístico no início dos anos 80, né? ou no meados dos anos 80. E, no entanto, hoje é uma condição ligada à resistência à insulina e ligada ao hiperestrogenismo, é uma condição de uma quantidade, eu tomo pílula porque eu tenho ovário policístico, quer dizer, já não estava mal, ainda vamos acabar de ferrar, vamos colocar uma pílula para tentar consertar isso, né? Um pouco aquela ideia de que tudo tem que ter um remédio para... Exatamente. Para dar jeito, né? E, mais uma vez, está tudo errado desde a primeira vez que essa criança colocou um brigadeiro na boca numa festinha de aniversário, né? Exatamente. É um problema assim, que vem de muito longe, né? E por isso que eu gosto tanto dessa questão do biohacking, que é tentar viver uma vida o mais ancestral possível no mundo moderno. Então é aquilo, o mundo é artificial, mas o que eu posso fazer nesse mundo artificial, moderno, com luz artificial, comida artificial? O que eu posso fazer para viver o mais parecido com o homem das cavernas, com um estilo de vida mais natural? E uma vez que você começa a tomar esses cuidados, eu não vou dizer que eu vou ficar 100% livre de xenoestrógenos, por exemplo, porque em algum lugar da cadeia ali teve um plástico, em algum momento eu vou inalar um perfume, um sabonete, alguma coisa que eventualmente eu vou entrar em contato. Porque é impossível, o ambiente já está contaminado com essas substâncias desde a Revolução Industrial. Mas eu posso fazer muito para diminuir minha exposição a tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a querer viver mais como o homem das cavernas vivia. Dormir igual ele dormia, se expor à luz igual ele se expunha, movimentar igual ele se movimentava, né? Ele se movimentava naturalmente ao longo do dia, comer igual ele comia, fazer jejum igual ele fazia. E eu acho que isso são coisas de graça, né? São coisas que você não vai dar lucro para nenhuma indústria fazendo isso, mas que vão melhorar infinitamente a nossa saúde, né? Então, a gente tem aqui 7 minutos de live ainda. Aí eu queria que você desse para o nosso público, que nós amamos, né? Aquela coisa... Eu me sinto aqui a Fátima Bernardes. Mas, primeiro, além das pessoas correrem agora para o Google para ler sobre biohacking e começar a seguir, quem não está seguindo, seguir o Dr. João Vitor para seguir as dicas dele, dá umas dicas aí de como começa nesse processo. O que a pessoa faz para se iniciar nesse processo? Olha, vamos tentar deixar o nosso estilo de vida o mais natural possível. Então, um biohack que eu faço é nunca ficar mais do que 1 hora sentado. Então, a cada hora que eu fico sentado, eu levanto e faço algumas 10 flexões, faço um agachamento. Se tiver escada, subo, desço escada, faço um movimento. Por quê? O ser humano ele não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para ficar 6, 8 horas sentado por dia, né? Você fica 8 horas sentado no trabalho, chega em casa, senta no sofá, na cama. Então, a gente foi feito para ficar em movimento. A gente tem que mandar sangue para o nosso músculo. Isso é importantíssimo para a nossa saúde. Então, eu tenho essa. Eu tento adicionar movimento ao meu dia. Então, não fico mais de 1 hora sentado. Faço uma flexão, um abdominal, qualquer coisa. Não é para cansar, não é para suar, mas é só para ficar em movimento. Outro que eu uso bastante, eu esqueci de separar ele, eu não uso na live porque ele dá reflexo, mas é o óculos amarelo, né? Não só o óculos amarelo, mas qualquer óculos que bloqueie luz azul, ele vai estar protegendo a minha produção de melatonina. Então daqui a pouco eu vou dormir, eu vou estar com melatonina se eu estiver usando o óculos amarelo. Agora, se eu fico exposto à luz artificial, celular, até a hora de dormir, eu estou inibindo a minha produção natural de melatonina, eu não vou conseguir ter um sono tão adequado. Então, esse é um outro biohack muito comum que a gente pode usar. Outra coisa que eu gosto muito é o banho gelado. O banho gelado ele tem uma série de benefícios para a saúde, e esses benefícios vêm justamente do nosso estilo de vida ancestral, numa época que a gente estava exposto ao calor, ao frio, a gente não tinha tanto controle do ambiente. Então, o nosso corpo ele desenvolveu mecanismos para se beneficiar desse contraste das temperaturas. Então, hoje não. Hoje a gente, se está frio, a gente põe blusa, se está calor, liga o ar-condicionado.
a gente não se expõe mais a essas variações. E o banho gelado permite que a gente se exponha ao frio, e o frio tem uma série de características muito interessantes do nosso metabolismo, que é acelerar o metabolismo, primeiro, né? Porque você pede calor para o ambiente, o metabolismo vai acelerar para gerar esse calor de volta. A exposição ao frio aumenta a gordura marrom, né? A gente tem a gordura branca, a gordura bege e a gordura marrom. Basicamente, a gordura marrom é muito mais ativa metabolicamente, ela gasta mais energia, tem mais mitocôndria. E mais então, concentrada. Aí, foi. Não, agora foi. Então, a gordura marrom é ótima para deixar o nosso metabolismo mais acelerado também. Ela é mais anti-inflamatória, ela produz mais interleucinas anti-inflamatórias, enquanto a gordura branca é mais pró-inflamatória. O banho gelado, ele causa uma vasoconstrição, vasodilatação dos nossos capilares periféricos, e isso é como se fosse uma ginástica para os nossos vasos sanguíneos. Então, eles ficam mais complacentes. Então, por ser mais complacentes, eles vão ter uma tendência menor a desenvolver uma hipertensão arterial no futuro. Esse é um outro biohack que eu gosto muito, do banho gelado. O que mais? A musculação é um exercício ótimo. Eu fiz um post hoje lá no meu Instagram falando sobre musculação. Muita gente tem a ideia de que saudável é correr, é fazer caminhada. E a gente sabe que não. Saudável é ter músculo. Que não. Né? É malhar. E quanto mais velho, eu falo, velha tem que puxar ferro, não tem que ficar fazendo hidroginástica lá que nem um cogumelo com aquele chapeuzinho, aquilo horroroso. A mulher já tá velha, ainda enfia lá 2 horas na água morna para desidratar, pelo amor de Deus, né? Tem que puxar ferro. E uma coisa que chama atenção nas academias, você vai na hidroginástica, tem aquelas senhoras lá da toquinha, tudo saindo da piscina. E você sobe para a musculação, e as pessoas de mais idade que estão, as coroas que estão lá na musculação, tá tudo serelepe, tá tudo durinho, tudo. Faz uma diferença, né, se as pessoas observarem isso, né? Que é fundamental trabalhar o músculo, né? Fundamental. Perfeito. Isso é uma coisa que pode fazer em casa também, né? Compra uma caneleira e um pezinho e começa a agitar, né? Não, exatamente. E a verdade é que é mais fácil fazer uma caminhada, fazer uma hidroginástica, então a pessoa se engana, né? Ela acha que está ali fazendo uma atividade física que tem que fazer. É claro que é melhor fazer uma caminhada do que não fazer nada. Do que nada, Mas não é aquela meia horinha de caminhada 3 vezes por semana que vai te ajudar a ser mais longevo. Agora, uma musculação 3 vezes por semana, com certeza. Né? Um músculo super anti-inflamatório, super importante metabolicamente. O músculo ele tem um papel como glândula endógena, né? Então, a gente tem que estimular o músculo para todas as idades. Não é só para quem é jovem, projeto verão. Não é só isso, não. Aí o projeto sobrevida, né? Projeto sobrevivência mesmo, né? Exatamente. Uma coisa muito simples também, muito barata, que ninguém faz, é tomar sol, né? A gente acha que o sol é vilão, que o sol vai fazer mal, mas o sol é super importante para sincronizar o nosso relógio biológico, para a produção de vitamina D, né? A gente sabe que a gente está vendo que a Covid ela é muito mais fatal em pessoa que tem hipovitaminose de vitamina D. Baixa vitamina D, né? E uma coisa tão simples que é tomar sol e comer colesterol, pronto. Você só precisa disso para produzir vitamina D, né? Então, eu acho que são coisas muito simples que a gente pode fazer no estilo de vida que vão dar um resultado muito grande, né? Muitas vezes o paciente ele chega no meu consultório, no seu consultório, querendo uma coisa diferente, uma coisa muito cara, um super exame genético. E... Apareceu aquele letreirinho de que nos restam 23 segundos. Mas, não, então... Cara, eu adorei, eu acho que todo mundo adorou. Eu queria acabar antes que me cortem para poder salvar. Então, vou te agradecer muito e vamos marcar outra. Com certeza, tá bom. Foi ótimo. Obrigadíssima, querido. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.